Primeiros convidados da tarde de hoje já chegaram. Aqui o meu querido amigo, doutor Afrânio Soares, presidente do Instituto Action Marketing e Pesquisa. Por favor, lá na nossa salinha. Neuto Correia, o bom filho da Casa Tora vinha me dar um abraço. Parabéns pelo cenário, tá lindo. Tá lindo, não tá? Muito maravilhoso. Então vamos entrar para conversar. Tem moral, você entre na conversa, faça-me o favor. Passe para lá, por favor. Então agora, Afrânio, não vou chamar de doutor, não. Não, nem precisa, pelo amor de Deus. Mas eu torci tanto por esse doutorado que você não pode imaginar. Obrigado. Foi suave, foi difícil, eu acho que é assim que fica mais gostoso, né? Ah, com certeza. Tudo aquilo que a gente consegue com muita dificuldade tem um sabor outro. Obrigado, David, obrigado. Agora, merecidamente, a Action é a melhor, né? Confiável. Não confio em outra, não. Precisa. Obrigado. Não precisa ter Precisa. Os dados precisos. Exatamente, o resultado preciso. Eu pensei que era nem precisa mais ter. Aí também já era não querer concorrência. Não, a concorrência é bem-vinda aí. Afinal, o senhor pesquisador, doutor pesquisador, quem são os candidatos ao governo do Estado, que eu não sei? Então, você lembra que no ano passado nós estávamos falando aqui de um leque enorme de candidatos. E eu te disse aqui o seguinte, nem todos esses nomes irão vingar, ou seja, conseguir a sua candidatura. Hoje, eu acredito que as coisas já tenham dissipado mais e a gente possa entender que nós vamos ter aí cerca de meia dúzia de candidatos, concorda? Provavelmente. Então, antes eram 11, 12, é o dobro disso aí. Então, bobagem, que não se consegue viabilizar. Essa eleição, ela está bem interessante, porque ela tem o governo, simbolizado pelo governador José Melo, com a sua... Que era o vice, do governador Omar Aziz, que sai como candidato ao Senado e apoia o governador José Melo para a reeleição ao governo, tá? Então, é o candidato do governo oficialmente. Certo? É o que dizem que tem a máquina. Isso. A máquina e talvez o apoio do PSDB, o que tem as máquinas, na verdade, na mão. Em contrapartida, o senador Eduardo Braga, que antes era governo, ou seja, estaria num passado bem próximo nesse grupo, ou seja, formando esse grupo, hoje é uma corrente alternativa, ou seja, ele vem como oposição. Vem como oposição no Estado, com o apoio do governo federal. É impossível negar que isso vai acontecer. Mas aí você não acha que ele perde um pouco esse apoio do governo federal com essa queda da Dilma nas pesquisas? Ela caiu no país. Né? E aqui ainda não. Aqui é muito forte. Verdade. Mas você tem uma opinião sobre isso, eu queria te ouvir também. Porque as coisas ainda vão acontecer. A onda nacional ainda não chega no estado do Amazonas por conta do trabalho feito pelo governo federal desde a presidência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então ela tem ainda um recall muito grande aqui no estado. No norte e no nordeste é louvável aí esse recall. Tanto que o investimento da estratégia da presidência da República, do Planalto, para Norte e Nordeste, é tanto quanto importante a atenção que dá a Sul e Sudeste. Com toda certeza, baby. E eu diria mais o seguinte, além da candidatura do senador Eduardo Braga ao governo, apoiado pelo governo federal, acredito que isso não vai mudar. Ou seja, em termos de apoio e o Eduardo estrutural... já tem todo um know-how. Tem um know-how, tem um carisma. Um nome que é o favorito. Tem um potencial enorme de intenção de votos também, que não é desprezível. Então, esse é o fato novo. Digamos, o governo, o bloco que seria o governo tradicional há pouco tempo atrás, hoje não, hoje está dividido. Mas ainda tem as oposições, que já viriam de qualquer maneira, né? Então nós temos aí, por força dos palanques nacionais, por exemplo, o PSB vai lançar candidato, e não será o Serafim Correia, para governo. O Serafim vem numa nova situação, deputado estadual, com muita chance para deputado estadual.
O Marcelo vem concorrer ao Senado, Marcelo Serafim. E o Marcelo Ramos é o candidato do PSB ao governo do estado do Amazonas para abrir um palanque para o governador Eduardo Campos como candidato à presidência da República. E o Issa? O Issa vem também. O Issa vem pelo PPS e mais alguns partidos satélites, vamos dizer assim. E o Issa tem uma ideologia própria, vamos dizer assim, peculiar a ele, e ele vem com apoio, sem apoio. Eu deduzo que ele não vai mudar de ideia. Já fez isso na eleição passada, né? Declinou em cima da hora em apoiar Arthur Neto. Na eleição para o governo do estado, ele saiu porque saiu, né? Candidato pelo PPS ao governo do estado. Então vai repetir novamente isso. Fez um papel interessante, não foi um papel ruim, não. Esse rapaz, ele parece que se joga de corpo e alma naquilo que ele quer. E é meio ansioso de fazer as coisas, né? Ele não espera um momento oportuno, ele mergulha, ele vai. A gente até comentou aqui no fim do ano da ambição política dele. Ele demonstra muito isso. Ele quer porque quer e faz, e está fazendo. Tanto que hoje tem praticamente o controle, tem sob sua liderança o PPS. Um jovem, mas que já tem uma posição de liderança dentro de um partido. Começou jovem e hoje é ele que puxa esse processo. É a orientação dele que hoje prevalece dentro do PPS. Agora, nesse grupo, Marcelo Ramos e Issa Abrão é um campo único no âmbito nacional, porque o PPS e o PSB apoiam a única candidatura de Eduardo Campos. Ou seja, Eduardo Campos aqui está dividido, poderá ter um palanque duplo. Para ele não seria ruim, não, né? Para ele é bom. Deixa eu fazer uma perguntinha para a Thea Morel. Thea, você acha, duas coisas eu quero colocar para você. Se a eleição não fosse obrigatória, o voto não fosse obrigatório, e se os candidatos, essa quantidade toda que está aí, recebesse um salário mínimo como valor pelo seu trabalho político, você acha que haveria muitos eleitores e muitos candidatos? Olha, Bebê, eu particularmente acho que pelo menos ali a classe C, num domingo, para ir votar, pode ser que eles não quisessem exercer esse direito, né? Esse poder de cidadania que eles têm. Mas os candidatos, se o salário fosse mínimo, acho que não ia ter tanto não, com certeza. Vocês? Eu acho que até a questão não é apenas salarial, Bebê, é uma questão de poder mesmo, né? Nós estamos, quando a gente fala aqui sobre a eleição do governo do estado, nós estamos falando de 60 bilhões de reais com o orçamento anual do governo do estado, que tem projeção de crescimento para o ano que vem, ou seja, deve chegar a 100 bilhões certamente daqui a 4 anos. Nós estamos falando disso. É mais do que o orçamento de países como o Equador, por exemplo. Exatamente. O Paraguai é muito mais forte do que a economia do Paraguai. Então nós estamos falando aqui de poder mesmo. É o tal poder que entra como um vírus, não é? E se bobear e disser vão trabalhar de graça, eles vão. O poder acho que é mais importante aí do que o salário mensal. Agora nós temos ainda uma outra candidatura aqui, que é a do PP. Exato. Representada pela deputada federal Rebeca Garcia, que já se lança. Mas a Rebeca não havia desistido dessa candidatura? Não. Ainda não. Ainda não. A Rebeca desistiu naquela histórica, né, para a prefeitura, antes do jogo começar, né, assim, 1 minuto antes do jogo começar, né, na convenção, e não sustentou, digamos assim, a sua candidatura, mas até onde se ouve, ela tem interesse. Não sei se o partido segura sem o apoio, sem as coligações, porque é importante ter coligação, baby. Senão você tem menos tempo de televisão, se você não tiver coligação. E você também não ajuda os proporcionais, que são os candidatos a deputados estaduais e federais. É favorável a ela ter um cenário da composição do PP com o PSDB em alguns estados, como por exemplo da senadora Ana Amélia no Rio Grande do Sul, que tem forte apoio do PSDB. Então, numa necessidade do PSDB ter um palanque aqui no Amazonas para Aécio Neves,
a candidatura dela é estratégica. E essas alianças, elas se reproduzem em todo o país. Acontece que o PP, em nível nacional, já marcou para o dia 27 uma reunião com a cúpula do Planalto e ali pode anunciar apoio à presidente Dilma Rousseff. E aí, nesse caso, acaba com essa composição e o PSDB aqui provavelmente deve apoiar o que o PSD apoiar também, que seria alguma o governador pergunta, Mello. Té? Sim. Como a gente sabe, né, ontem teve o anúncio oficial, vamos dizer assim, do governador Eduardo Braga, em relação ao apoio dele ao José Mello, né, ao PROS. Omar Aziz. O Omar Aziz levou aí todo o partido, todo o PSD, inclusive, Newton, 3 deputados federais, Átila Lins, Silas Câmara e Carlos Souza, para fazer esse apoio. E também o Paulderney, que é do DEM. Eu queria saber do Newton, primeiro, que depois eu tenho uma outra pergunta. Como é que fica essa questão do DEM dando apoio ao PSD, dando apoio ao José Mello, se o DEM também faria parte dessa base aliada, talvez, da Rebeca? Então, foi um fato novo que se precipitou ontem nesse evento do PSD. Não era um evento para anunciar a presença do DEM, era um anúncio do PSD a candidatura de José Mello, que é do PROS. No entanto, Paulderney Avelino aparece como um fato surpresa. Por que eu digo surpresa? Porque as costuras do DEM, elas estavam muito próximas do PSDB. A aliança, na verdade, do DEM, historicamente, é com o PSDB. E eles vinham, de certa forma, se aproximando. Tanto que na semana passada, o DEM participou de um evento na Câmara de Vereadores com aliados do prefeito Arthur Neto. Então, foi uma surpresa para muita gente a presença dele, o que mostra isso que a gente está falando aqui. Ou será que já é um eco do que pode acontecer dia 27, quando o PP nacionalmente fecha aliança com a candidatura da presidente Dilma Rousseff, ou anuncia apoio ao PT ou não? Parece que essas coisas começam a ressoar aqui no Amazonas com a presença de Paulderney Avelino nessa coligação. Vamos ouvir o nosso telespectador. Alô? Alô? Oi, bom dia. Por favor, com quem eu falo? Com o Maicon. Você Com pode falar um Maicon. pouco mais alto? Com o Maicon. Ô, Michael, você mora onde, Michael? Cidade Nova. Você quer formular uma pergunta para os nossos entrevistados? A minha pergunta é basicamente sobre o processo político, né? Sabemos que esse ano de eleição é o ano que vai surgir, muitas coisas podres, podemos dizer assim. Um político querendo derrubar o outro. Como a Action, como o Newton, vê essa situação de coisas apócrifas, né? De políticos querendo basicamente o poder de qualquer custa, a qualquer custo. Vamos ver o que os nossos convidados têm a dizer sobre isso. Quer dizer, você quis dizer jogando no ventilador a podridão. Esses dossiês que sempre Sem surgem em ano eleitoral, uma autoria declarada, né? Ou seja, Claro, apócrifo, claro. sem remetente. Claro. Isso já existia, não começou agora, sempre existiu, na verdade, só está mudando a forma de se fazer, que agora se usam as mídias sociais para fazer isso. Antes era carta lacrada para redação de jornal, entendeu? Isso é moralmente terrível, assim, na minha opinião, condenável, mas se usa, acho que desde Getúlio Vargas, se tem conhecimento de que se usa esse jogo baixo para tentar denegrir a imagem de A, B ou C. O eleitor mais consciente vai avaliar esse tipo de informação. E toda informação que vem, na minha opinião, completamente degradante para um lado, vamos dizer assim, ela é tendenciosa e muito provavelmente ali no máximo, parcialmente verdadeiro, ou seja, jamais totalmente verdadeiro. E normalmente quem faz esse tipo de acusação se ferra, porque fica com... Historicamente aqui, nas últimas 2 eleições, o eleitor reprovou, né? Você vê que o objeto desse tipo de campanha apócrifa na eleição estadual, na eleição geral, foi o então vice
governador Omar Aziz, que enfrentava nos bastidores uma campanha apócrifa difamatória de abuso sexual, né? Então acabou revertendo o jogo e trazendo à tona isso. Baby, eu diria inclusive que, na verdade, quando esses candidatos recebem toda essa artilharia contra eles, eles acabam muitas vezes até vitimizados. Foi o que aconteceu, inclusive, na eleição do Serafim, né, com a história do caso Soraya. Soraya, exatamente, foi outro caso. Em 2004, exatamente, foi no segundo turno que foi levantado essa questão, e o Serafim acabou mantendo a pequeníssima vantagem que, desde o primeiro momento, você lembra disso, aqui mesmo nessa emissora, a gente trabalhou nesse campo. Desde da primeira pesquisa, na primeira semana do segundo turno até a última, houve praticamente uma cristalização aí dos votos, e acabou como começou. Agora, um fato fundamentado, uma denúncia fundamentada, ela altera o processo eleitoral. Sim. Vamos lembrar o que aconteceu aqui com a Operação Albatroz, que alterou o jogo. Agora, o amazonino apoia quem, afinal? Olha, o amazonino não declarou ainda o seu apoio. Não deu sua bênção. Não deu sua bênção. Eu sei que ele está conversando com o senador Eduardo Braga, com o governador Omar Aziz, com o governador José Melo, enfim. Ele me parece que não está interessado em declarar isso publicamente. Ano passado ele manifestou interesse de pegar esse grupo, que nasceu lá com ele. Ele até chamou de filhos, né? Mas está disperso esse grupo, né? Ele até falou que era... Filhos rebeldes. Ele queria evitar um fratricídio, né? Ou seja, fazer um grupo reunindo todo mundo. Eu acho que isso fracassou ontem, quando o Omar declara apoio ao José Melo, porque oficialmente acontece o racha. Para mim, o ponto é porque que eles estavam rompidos, a gente sabia. Agora, que eles tornaram público, isso aconteceu somente ontem. Então, essa missão dele de tentar unir esse grupo já foi por água abaixo. Foi pro brejo. E a informação que a gente tem de bastidor é que ele só anuncia apoio mesmo na última semana de junho. No caso da prefeitura, da candidatura à prefeitura, na última eleição, o Arthur ele anunciou no dia da votação. Ele anunciou, não, ele confirmou o que já se falava no dia que foi votar. Exatamente. Agora, vamos parar tudo aqui, porque o Neuto deu uma nota. Neuto deu uma nota, é bom hoje, não sim, não? Dizendo que o candidato do Eduardo Braga seria o Praciano. E o Praciano, já muito vivo, fez um discurso, não sei bem aonde, e declarou: dentre as pessoas presentes está o futuro governador do Amazonas, Eduardo Braga. Quer dizer, como é que está essa história? Neuto, solta a história. Isso aconteceu na quinta-feira, foi um convite do senador Eduardo Braga à cúpula do PT, dizendo que o PT tem um nome que reúne condições para impor dificuldades à candidatura de Omar Aziz ao Senado. E convidou o deputado Francisco Praciano a ser o candidato da chapa dele ao Senado, com o apoio do PMDB, com o apoio da máquina federal, seria o nome dele para disputar vaga ao Senado da República e, portanto, oferecer resistência ao favoritismo hoje do Omar Aziz, que ainda continua como o único nome como candidato forte. Soberano, está sozinho. Mas vamos combinar que o Eduardo tem umas ideias assim luminosas, né? E o Praciano deu sinal de que gostou. Sim, quem não gosta. Fez esse discurso lá no São Raimundo, dizendo: estamos aqui com o futuro governador do Amazonas. É o tal negócio, eles não querem grana, eles querem poder, como vocês dizem. Então segue aquela música do Tim Maia: eu não quero nada, eu quero amar, amar o poder também, não quero dinheiro, eu não quero nada, eu quero amar. A sua Action vai começar a pesquisa quando? Olha, a Action está fazendo pesquisas, como sempre. As pesquisas que serão publicadas através da Rede Calderaro. Nós temos uma parceria histórica aqui com a Rede Calderaro. Verdade. E essa parceria se mantém e se manterá, na minha opinião, e acho que na opinião de outras pessoas aqui. Então, nós sempre honramos e vamos continuar honrando. Então, e aqui a gente honra a credibilidade também, então é verdade, obrigado. Mas as pesquisas têm normalmente um período padrão para serem publicadas no jornal, aqui o Neuto sabe disso.
Provavelmente haverá uma, talvez, no final de julho, outra no final de agosto e outra no final de setembro, que é uma semana da eleição, além da boca de urna, que nós estaremos aqui todos juntos no dia. E no dia da primeira pesquisa divulgada, a gente volta a reunir aqui. Com o maior prazer do mundo. Produção. Com o maior prazer Muito do mundo. grata por terem Agora, aceito. a gente falou do Amazonino, o Amazonino a informação que a gente tem é que ele está formando chapa para deputado estadual. E aí tem também o Serafim, candidato a deputado estadual. Você já pensou uma assembleia com o Amazonino e Já pensei Serafim? os dois. Nunca, a assembleia não será mais a mesma, com toda certeza. Vai ser interessante Completa. assistir a TV, a TV Assembleia para ver um debate acirrado entre esses Pode dois. ser que ganhe até da Poderosa no Ibope, Quem não é? sabe, quem a TV sabe. Assembleia. Quem sabe. Nilton, uma alegria receber você de volta. Obrigado, Parabéns pelo doutorado, obrigado, meu grande amigo. Conrado. Fiquem bem, que Deus ajude vocês.